Eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Capítulo 3, versículo 8, versículo 9 agora. Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. Eu li até o versículo 10. Aí a leitura também vai no capítulo 4, versículo 11. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. Eram 10 anciões. O Senhor faça com essa mulher que ela entre na tua casa como Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e arte já valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. Em Belém, Belém de Judá, né? Glória a Deus. Irmãos, nós temos lido um texto para os irmãos que estão acompanhando, né, a nossa escola bíblica dominical, né? A gente tem uma mensagem uma doutrina muito importante, né, nesse livro, que é um livro histórico da Bíblia, né, o livro de Ruth. Glória a Deus. Os irmãos que já leram, vocês já leram a história de Ruth todinha? Vocês conhecem a história de Ruth? Todo mundo conhece? Hã? Conhece? Como é? É a história da mulher, a Ruth. Ela era de qual nacionalidade? Hã? Ela era de Moabe, um país vizinho de Israel. Inclusive Moabe é um descendente do sobrinho de Abraão, certo? São tudo parentes próximos. Ló. Então, a gente, só dando assim uma introdução nesse livro, a gente pode dizer que essa família, um núcleo familiar, era o pai, a mãe e 2 filhos. Quais são eles, respectivamente? O pai, o nome dele? Elimeleque. E o nome da esposa de Elimeleque? Alguns dizem Noemi, mas segundo uma professora aqui de português, diz que é Noemi. Certo? Noemi, porque não tem um acento no i. E esse casal teve 2 filhos, por nome Malom e Quilion. Eles moravam em qual cidade? Pertencente, no tempo dos juízes. Eles moravam em qual cidade? Qual era a cidade que eles moravam? Cidade que significa casa do pão. Belém de Judá. Grava esse nome, Belém. Você vai lembrar sempre lá no nascimento de Jesus, né? Miqueias capítulo 5. Tu, Belém, entre as menores, de ti sairá o que apacentará o meu povo Israel. É uma profecia messiânica sobre Cristo, certo? Mas o que aconteceu com aquela família? Eles estavam morando em Belém. E o que acontece com a situação econômica, social de Israel? Eles enfrentaram uma fome na terra. E se os irmãos contextualizando aqui, né? Vou falar aqui da seca do 15, né? Nesse período de seca no Nordeste, o que vocês percebem? Que a gente percebeu ao longo da história, né? Através de vídeos, através de filmes, que muitos nordestinos tem até
um cantor que disse que só saía do Ceará, do Nordeste, depois, né, no último pau de arara, né? É uma esperança que chovesse para que eles não fossem para tentar a vida lá no sul, né, do país. Mas enfim, muita gente foi, né, os nordestinos, e a história de Elimeleque parece semelhante. A fome chegou e eles foram procurar refúgio nos campos de Moabe. E chegando lá, né, eram garotos, adolescentes, passaram assim uns 10 anos, aí aconteceu um grande infortúnio com aquela família. Qual foi o infortúnio? Morreu o marido. Glória a Deus. E os jovens estavam lá e tinham que casar, né? Casaram com 2 moabitas, cada um com uma moabita. Quais são essas moabitas? O nome dela era a primeira. A que casou com Malom foi Ruth. E que casou com Quilion, Orfa. Muito bem. Pega aí essa palavra. De repente, os filhos também morrem. E agora ficou naquela casa lá, quantas mulheres viúvas? 3. Noemi, Ruth e... o nome da outra? Orfa. Passou um tempo, devido às circunstâncias, Deus teve misericórdia e visita Belém. Interessante que essa palavra Belém, né, é o significado que eu falei aqui, casa do pão. Então faltou pão na casa do pão e aquela família saiu para tentar a vida em outro lugar. Mas agora Deus estava visitando Belém e trouxe uma colheita de bênção sobre Belém. E Noemi, viúva, resolve voltar para a sua cidade de origem. Mas ela olha para aquelas 2 jovens solteiras, viúvas, e diz: minhas filhas. Aí tem a interação, né? Noemi, ela passou por alguns maus bocados. Ela ficou com a alma dela arrasada, viu, irmão Islã? Devido ao infortúnio como é o nome? Do enfrentamento do luto, né? O luto é terrível, né? Mas ela teve que enfrentar o luto do marido e dos filhos. E agora ela está voltando para a sua terrinha, terra de Belém, em Judá. E ela faz que as suas noras tenham assim uma relação de amizade tão abençoada, que trata elas como verdadeiras filhas, né? Ao contrário, né, de muitas da atualidade, tem algumas noras e algumas sogras que elas são rivais. Mas, no contexto de Noemi, elas são amigas. E Noemi é aquela sogra que conhecia o Deus de Israel, e ela começou a testemunhar sobre este Deus. E as 2 se apegaram tanto com ela, que ela disse assim: olha, faz o seguinte, vocês são novas, vocês são viúvas, vocês podem ainda casar aqui, pode ir embora, que eu vou voltar sozinha. Aí as 2, não, minha sogra, não, minha mãe, né? Era uma segunda mãe. Não, vamos com você. Aí elas insistiram, acabou indo. Quando chegou num determinado momento, Noemi disse assim: olha, se eu me casar hoje e eu gerar um filho, vocês vão esperar esse tempo todo para casar com... né? Quer dizer, era um processo complicado. A pessoa já era uma adulta, já tinha casado, estava viúva, ia esperar o filho dela, né? Ela colocou logo isso aí como uma dificuldade. E depois de tantas insistências, que Noemi disse: não volte comigo. Aí aquela jovem dá um beijo de despedida na sogra, Orfa.
E ela foi embora. Mas a Ruth, ela diz: olha, minha sogra, você não vai insistir comigo não, porque eu já estou decidida. Aonde você for, eu vou. Onde você dormir, eu estou dormindo. Onde você morrer, eu morro. O teu povo será o meu povo. E ainda mais, e o teu Deus será o meu Deus. Está no capítulo 1, versículo 16, viu? De Ruth, certo? Estou só aqui dando só uma introdução sobre a história, certo? Glória a Deus. Amém? Vamos ser amigos uns dos outros, né? Glória a Deus. Os pais ser amigos dos filhos, os filhos ser amigos dos pais, os maridos ser amigos das mulheres, da sua mulher, e os irmãos ser amigos uns dos outros. Amém? Os sogros com as noras, ou a sogra com as noras ou genros, e assim a boa bondade de Deus vai sendo transmitida cada dia. Nós precisamos cada dia aprender da palavra. São lições bem antigas, né? Mas que tem uma lição muito importante para hoje, sobre relacionamento entre família, principalmente também na igreja, né? Que às vezes tem umas rivalidades, né? Tem uns irmãos querendo ser maior que os outros, mas esse negócio aí não é de Deus não. Amém? Vamos seguir a viagem? Vamos para a viagem? Vamos para Belém? Vem comigo para Belém. Ruth e Noemi caminharam. Chegando em Belém, pobrezinha, né? Chegou sem nada. Ele disse: essa aí é Noemi. Noemi significa amável. Ela disse: não me chame mais de Noemi, eu não sou mais amável não, eu sou amarga, eu estou amargurada, estou enfrentando um infortúnio, Deus resolveu me punir. Mas a gente vai lendo a Bíblia, né? No Velho Testamento o pessoal diz que a Bíblia é constituída de machismo, mas isso é heresia, viu? A Bíblia nem é machista, nem é feminista. E a Bíblia também, ela tem, as escrituras, ela tem leis que protegem principalmente as pessoas indefesas, como três classes de pessoas indefesas. Quais são elas? Os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. No caso Ruth, irmã Lia, ela está dentro de qual desses patamar social aí? Estrangeira e o que mais? Viúva. Chegando em Belém, irmã Vilani, na aula passada, a senhora não pôde vir, né? Mas de repente, hoje nós temos, para aquelas pessoas mais indefesas socialmente, o governo federal criou um plano chamado, como é o nome? Bolsa Família. Tem uns irmãos que recebem ainda a Bolsa Família, né? Pois bem, e tinha algum plano social nos tempos bíblicos Islã? Tinha. O respingo da colheita. Sabe o que é o respingo da colheita? Os segadores iam colhendo o trigo, as coisas, aí algumas coisinhas iam caindo no chão. Mas ele não era para ser mão de vaca não, viu? Era para deixar, porque esses três classes de pessoas iam lá pegar só os respingos para se manter. Então Ruth decidiu, disse assim: olha, minha sogra mãe, fica em casa, que eu vou trabalhar por mim e pela senhora. Eu tenho saúde, a senhora está mais, né? Eu vou trabalhar. E ela foi lá para o campo buscar os respingos da colheita. Amém? Colheu, trabalhou, só parou para tomar um pouquinho d'água. E de repente Deus enviou ela para um campo de cevada e trigo, pertencente a um cidadão chamado Boaz. O pessoal já sabe a história, viu, irmão? E Boaz já era um coroa, né? Um rapaz velho,
que não tinha se casado ainda. O irmão está dizendo que, irmão, tem esse negócio aí, Vitalino. Um rapaz já velho, mas ele era um cara bom, ele era tão interessante, viu? Quem perdeu a escola dominical, que ele era assim, não era aquele patrão que tem dupla face, ou aquela pessoa, tem pessoa que tem eu conheci já irmãos que ele tem um dia que ele dá a paz do Senhor, um sorriso com gato, mas tem dia que é uma cara fechada, bipolar, não sei se é isso, mas comportamento dele, meus segadores, a paz de Cristo, eu vou dar um cumprimento, e eles respondiam, o Senhor te abençoe. Havia uma relação de amizade entre patrão e empregado, e ele observou o trabalhar de uma mulher, e ele falou, quem é aquela mulher ali? Ali é Ruth, viúva de Malom, nora de Noemi, está aí desde manhã, só parou para tomar água, apanhando os respingos da colheita. E ele se aproxima dela. Eu acredito que ali, né, Deus estava preparando, porque Noemi não ia casar de novo para gerar um filho para Ruth. Ruth estava esperando em Deus, estava lá agora se submetendo às leis de Israel. E agora ela recebe uma palavra profética. Eu queria que os irmãos colocassem aí o capítulo 2, exatamente o versículo de número 12. Olha se é isso aí. É isso mesmo. Note aí, 2:12. O que diz, irmãos? Isso que é uma palavra que... Porque, irmãos, as nossas palavras, elas nós não somos adeptos do triunfalismo, né? Mas nossas palavras têm que ser o quê? Fonte de bênção para abençoar uns aos outros. E o que ele disse para Ruth, Boaz? O que ele disse? O Senhor lhe pague pelo que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor. Por quê? O Deus de Israel, cujas asas, aqui está comparando Deus como aquela ave que abriga os seus filhotes, né? Perceba aí, mexe com a galinha choca, né? Você leva uma bicada dela, porque ela protege os filhotes dela não com unhas e dentes, mas com o bico e com as garras. Então, Deus, ela veio se abrigar, refugiar em quem? Em Deus. E ele te profere uma palavra de bênção. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te recompensar. Tudo que você deixou para trás, você deixou os ídolos, você deixou os costumes, você deixou toda aquela coisa lá da sua terra, da terra do seu pai, e você veio seguir o Deus de Israel. Então Deus tem uma palavra para você de bênção, em nome de Jesus. Isso é uma promessa, amém? Então, passou o tempo das colheitas, e eu não vou entrar em detalhes do capítulo 3, do capítulo 2, do encontro, né? Mas no capítulo 3, exatamente, é onde nós vamos chegar na mensagem, porque algumas leis em Israel foram colocadas em pauta nesse pequeno livro. Primeiro que eu falei foi a questão da sociedade, né? Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Mas tinha uma outra lei lá, que um parente, certo? Um parente da família de Elimeleque poderia ser o remidor. O que é o remidor? Estava até olhando na revista, né? Irmã Vilania, a senhora que é boa no português aí. A remissão com C cedilha e tem a remissão com 2 S. O irmão estava dando essa diferença. Qual é a diferença? Que até então eu não sabia. Porque a remissão com C cedilha é você comprar com preço, né? Há um esforço com o C cedilha. E 2 S é aquela remissão, é um perdão que vem unicamente da compaixão divina, ou seja, você não paga nada, é pela graça. Essa é a remissão de Deus. Mas esse parente remidor, ele tem uma simbologia da redenção que Cristo faz pela humanidade. Amém? Então, o parente remidor. Quem era o parente remidor que poderia redimir aquela família, comprar as suas terras? E além disso, tinha outra lei, que o irmão até deu aula, né?
que é a lei do levirato. O que é isso, irmão? O que é a lei do levirato? Estamos aqui para aprender. Tu lembra daquela história que os saduceus contou para Jesus? Lembra da história? Jesus, vem cá comigo. Os saduceus não querem a ressurreição. Vem cá comigo. Uma mulher, parece que era viúva negra, né? Casou com um irmão, com um homem. O homem morreu. É uma história muito atribulada. O rapaz morreu, o irmão dela casou com ela, a lei do levirato. Irmão, só sei que morreram 7 irmãos na história dos saduceus. Aí o saduceu perguntou: e na ressurreição, essa mulher vai ficar com quem? Aí Jesus disse: vocês não conhecem a palavra, rapaz. Na ressurreição não vai ter esse negócio de casamento, não. Ó. Tem mais não. A gente vai se conhecer no céu? Acredito que vai. Acredito que vai. Mas não vai ter mais casamento não, viu? Ei, irmão Lia, irmão Wellington. Não vai ter casamento no céu não. Pois é. Mas os saduceus queriam colocar Jesus em prova. Diz: na ressurreição não se dá em casamento, e ponto final. Então, a lei do levirato era uma lei onde o irmão, ele casava obrigatoriamente com a sua cunhada, a mulher do seu irmão falecido, e suscitava uma descendência que levava o nome do falecido. Essa era uma lei em Israel. E o parente remidor, ele tinha que comprar a terra e casar com a viúva, certo? E quem seria esse parente remidor? Boaz. Ele era um dos, mas tinha um mais próximo dele. Tá certo? Então, aqui no capítulo 3, nós vamos observar que Boaz, embora ele não fosse o parente mais próximo para fazer essa remissão, mas ele ficou interessado no testemunho de Ruth. Ficou interessado ele. E ele teve um compromisso, né? O compromisso de Boaz, ele teve um compromisso com Ruth. Ele foi muito liberal, né? Inclusive ele diz: olha, não somente dos resquícios que caem da lavoura, mas tire também dos feixes, leve para Ruth e sua sogra. Glória a Deus. Mas eu quero que vocês observem que a lavoura, o plantio, a colheita foi passando, e Ruth lá em consonância com a sua sogra. Glória a Deus. Minha filha, ela recebia orientação. É importante, né, essa questão da orientação, porque tem um pessoal mais novo hoje que não quer receber orientação não. Tem um pessoal assim mais novo, que eles se acham melhor e mais sábio do que os antigos. Mas mesmo não é assim não. A gente tem que receber a orientação dos mais experientes, principalmente quando essas pessoas estão na direção de Deus. Amém? Glória a Deus. E Ruth resolveu ali permanecer, ali ajudando a sogra, trazendo ali o mantimento, trabalhando. Glória a Deus. Ela permaneceu no lugar da bênção, ela ficou esperando em Deus, ela ficou esperando nessa provisão de Deus. E não é que no capítulo 3, no versículo de número 23 do livro de Ruth, eu vou ler para vocês aqui, se os irmãos colocar aí, capítulo 3, não, capítulo 3, é melhor dizendo, é o 2, o 2:23, melhor dizendo, glória a Deus. Quando ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega da cevada e dos trigos fez o quê? Acabou. E ela ficou com quem? Com a sua sogra. Tem algumas pessoas que não querem esperar o processo, né? Elas querem avançar as fases. Avançar as fases. Mas Ruth resolveu esperar o processo de Deus. Ela diz: o Deus de Noemi, ou de Noemi, é o meu Deus. E se o Deus de Noemi
que apesar de enfrentar os infortúnios que ela enfrentou, apesar de enfrentar o luto, a dor da perca, mas ela permaneceu mesmo abatida, acreditando em Deus, confiando nas promessas de Deus, na expectativa de que Deus é que pode fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, meus amados irmãos, ela permaneceu no lugar, esperando. Tem gente que não quer. Aqui não está acontecendo nada, acho que eu vou sair daqui. Fica no lugar, glória a Deus. Porque não importa o lugar que você esteja. Eu vi essa mensagem, né? Eu vi a mensagem fazendo uma correlação com José do Egito, né? Que eu vi que José estava na casa de quem primeiramente? Não, do pai dele. Foi para a casa de quem? Potifar. Depois, a terceira casa dele, qual foi a terceira casa de José? Cadeia, foi acusado de estupro. E a quarta casa de José qual foi? Palácio, governador. Mas alguns dessas casas inferiram na intimidade que José tinha com Deus. Ele permaneceu firme, independente das circunstâncias da vida. E isso é uma lição para mim e para você também. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Não importa a situação que está te cercando, mas o importante é você estar ligado com Deus, esperar na providência de Deus, esperar na promessa de Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Então ela permaneceu no lugar da bênção. E outra coisa, ela ficou sob a orientação da sua sogra. A sogra no capítulo 3, versículo 1 diz: minha filha, venha cá, hei de buscar um descanso para que você fique bem. Ou seja, ela estava procurando exatamente a ação do parente remidor. Ou seja, o parente não somente ia comprar as terras de Elimeleque, mas também ia casar com ela. No caso quem? Ruth. Então, no versículo 2, irmão, qual dos dois aí? Capítulo 3. O capítulo 3, versículo 2, Boaz, em cujas moças estiveste, da nossa o quê? Parentela. Aqui tem um segredo, viu, Esté? Tem uns coreanos aí bonitos, bem rico, mas você tem que ser da nossa parentela. Qual é a parentela que nós estamos entendendo aqui? Qual é a parentela? Tem que ser crente. Porque tem uns que só tem o romantismo, é só para ganhar jovem. Depois tem até violência doméstica. Tenha cuidado aí, viu? Gia. Pois bem, tem que ser da nossa parentela, irmã. Esse é o conselho que eu te dou. Ruth, eis que essa noite, eis que chegou o dia para você. Porque, irmão, tem coisa que você tem que tomar iniciativa. Tá certo? Tem pessoas que ao longo da vida elas não se preparam para as suas carreiras profissionais. Não, Deus vai dar um jeito. Não, tem que fazer alguma. Tem a parte que é tua parte. Deus vai fazer, mas tu tem que fazer a tua parte. Olha o conselho da sogra. É hoje, mulher. É hoje que ele vai estar lá na eira. Sabe o que é a eira, né? A eira é um terreno aberto, aonde ele pega os trigos, ele vai sacudir os trigos, e depois ele vai tirar aquelas palhas, e depois vai peneirar o trigo na eira. Ele vai peneirar, ele vai estar lá à noite. Então hoje você vai fazer o quê? Presta atenção, vem comigo, Ruth, vou te dar um conselho. Versículo 3, lava-te. Não quer dizer que ela não tomava banho, aqui é um banho especial. Se perfume, glória a Deus, olha aqui. Que mais? Vista a sua melhor veste, desce a eira, porque não se dê a conhecer ao varão, até que tenha acabado ele de comer e beber. Aqui nós observemos aqui
Eu peguei com a palavra da escola bíblica que a questão da beleza feminina, né, irmã Vilanir, glória a Deus. É porque aqui nós observamos que, independente da questão do pudor, né, tem uma palavra bíblica que o autor cita, que eu gostaria que vocês observassem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 9, depois o versículo 10. Vocês estão comigo nessa palavra aí? Glória a Deus. Aqui era um momento para... Ali foi, não é que seja assim, que aquela mulher fosse amostrada. Não, ela foi lá, foi pedir ele em casamento mesmo, foi pedir a proteção, foi pedir que ele oficializasse a questão do papel do parente remidor. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Encontraram aí o texto? Diz o quê? Diz o quê? Eita, tá certo? Não, isso aí não tá certo não. Capítulo 2, versículo 9. Veja aí, o 9 primeiro. Da mesma forma que as mulheres tenham um traje o quê? Decente. Isso não vai excluir a beleza, certo? Mas hoje nós estamos vivendo numa prática onde a indecência, a sensualidade, está tudo dominado no mundo lá fora. E tem até dominado muita gente da igreja. Sensualidade, indecência, falta de pudor. Isso aqui é bíblico, certo? Bota lá no 9 de novo. Com modéstia, que as mulheres se enfeitem com modéstia. Com o quê? Bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas, ou roupas caras. Aí lê o 10. O 10. Quem pode ler aí, irmãos? Irmão Eto, leia para nós aí. Porém, com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. Então esse texto aí, aqui foi o papel que Ruth se arrumou, né? Se produziu, mas tudo com decência, com questão da piedade. Ele estava lá e foi até a eira conversar com Boaz. Glória a Deus. E dado o momento que Boaz, tem uns irmãos que eles estão na igreja, mas eles têm assim um espírito assim de... Eu lembro do seminário que um aluno dizia assim: ei pastor, a Bíblia fala de embriagar, né? Mas a gente pode tomar só um gole de cerveja? Pode não, irmão. Evite o primeiro gole. Não, pastor, é para o coração. Daqui a pouco eu estou assim doente do coração, né? Daqui a pouco está doente do coração, cheio do goró. Misericórdia. Mas bem, glória a Deus. É uma palavra instrutiva, né? Mas a gente vai seguindo aqui. Ele comeu, bebeu, se alegrou, estava ali, satisfeito com a colheita. E quando ele adormece perto daquele monte, glória a Deus, onde estava a colheita. E aí é o momento em que Ruth vai até onde Boaz se encontra. E ele estava dormindo. E ele fez conforme o conselho de Noemi, né? Ela deita aos pés de Boaz. Glória a Deus. Para algumas pessoas, essa cena, para os liberais, é como se Boaz se aproveitou de Ruth. Mas observando a passagem, Boaz ele tinha a intenção de casar com ela. Mas uma coisa é certa: Boaz aguardou o processo, respeitou o processo, glória a Deus. E Ruth, ela se chega à meia-noite, quando Boaz se acorda e pergunta: quem és tu, mulher? Quem é essa mulher que está aqui? Aí alguém diz: mas Boaz não reconheceu Ruth. Mas Ruth estava toda produzida, né? Estava bem arrumada. De repente a pessoa está lá na obra, ali toda, né, simples, mas ajeitou o cabelo, botou uma roupa bonita, estava ali. Aí Boaz: quem és tu? Aí ele diz: eu sou Ruth, sua serva. Eu só vim aqui fazer um pedido. Qual é o pedido que você quer fazer? Estenda sobre mim a
estenda sobre mim a sua aba, ou seja, o seu cobertor. Aqui está falando de proteção, está falando de sustento, ou seja, ela pediu a ele em casamento, porque tu és o meu remidor, tu és o parente remidor, eu quero que tu se case comigo mesmo, e que tu possa comprar as terras que pertenciam a Elimeleque e casar com ela, a viúva. Só que tem um detalhe, irmãos, aqui nós vamos observar outra coisa importante: saber aguardar o processo. O que é isso, irmão Adailton? Respeitar o processo. O crente pode se envolver, um crente solteiro com uma jovem solteira, e é o seguinte: nós vamos casar, vamos se juntar? Se der certo a gente se casa, se não der certo a gente se separa. Isso é certo? Hã? Claro que não é. Porque Boaz disse assim: olha, é o seguinte, tem um processo aí, tem uma pessoa que está na frente do processo. Se ele resolver comprar as terras, ele vai casar com você. Agora, se ele não remir, eu caso com você. Mas vamos esperar até amanhã, que eu não vou procrastinar, eu vou avante. E aqui nós vamos encontrar uma questão muito importante sobre a pureza cristã, né? E esse ato dela ficar aos pés ali fazia parte da cultura, né? Como eu falei, dela pedir a ele que ela pudesse remir a propriedade e casar com ela. Mas a questão da procrastinação, o que é isso, irmão? Isso aí, às vezes a gente sofre com isso, né? Por exemplo, eu estou com um problema para me resolver hoje. Aí o que é que eu faço quando eu procrastino? Eu vou deixando para depois. Daqui a pouco o problema eu não resolvo. Aí o que é que vai acontecer? Boaz, de imediato, amanheceu o dia, ele usou de beneficência, né? Colocou, parece que foi 20 quilos de cevada, naquele mesmo roupão que ela estava deitada, né? Ela amarrou aquela cevada, levou até a casa da sua sogra, e chegando lá, a mulher estava no aguardo, a Noemi, e ela disse para ela: sossegue, versículo 18, minha filha, até que saiba como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua todo este negócio. Ele vai concluir, ele não vai procrastinar. E aqui nós vamos aprender exatamente que na vida nós temos um processo, há uma legalidade, nós não podemos avançar aquilo que está na legalidade, nós temos que procurar em Deus, né? No caso aqui, não procrastinar os nossos problemas, as questões que nós temos que resolver. Então Boaz, de imediato, amanheceu o dia, estava lá na porta da cidade, que é onde eram julgadas as causas. Daqui a pouco lá vem quem? O parente remidor. E ele junta 10 homens, 10 anciãos, o irmão Wellington. Eles: olha, fulano, vem cá. Pois não, meu amigo, estamos aqui uma causa para você resolver. É pegar ou largar. Qual é a causa? Aqui nós temos as terras que pertenceu ao Elimeleque, para comprar e você tomar posse da terra. Aí ele disse: na hora, eu estou dentro. Cadê as terras? Disse: não, mas tem outra coisa. Comprando as terras, casa com a viúva moabita. Não dá certo para mim não. Não, fico com você mesmo. Essa situação aí é com você. Você é o que está na lista. Então, tem pessoas, né? Vamos dar um exemplo aqui, como eu vi o pastor dando um exemplo de tipo Davi. Davi estava na linha de sucessão para ser o futuro rei de Israel. O que foi que ele fez para alcançar esse patamar? Ele poderia muito bem eliminar Saul, sim ou não? Mas ele não elimina Saul. Ele deixa Deus dar prosseguimento ao processo, porque na hora que chegar a vez dele, ele foi abençoado com a coroa de Judá, depois de Israel. Então ele não ultrapassa as metas, ele não transgride, glória a Deus. Então ele vai passo a passo. É isso que nós precisamos aprender nessa noite. Tem coisa que nós até queremos burlar
as leis de Deus ninguém pode burlar. Deus não nos enganemos, nós não podemos enrolar a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, se Boaz quisesse se aproveitar daquela mulher, era uma mulher estrangeira, mas ele soube esperar o momento certo. No dia seguinte ele falou com esses homens, com essas autoridades, e agora o homem estava dando o aval para que ele pudesse agir como parente remidor. E interessante, sabe qual era o compromisso que a pessoa fazia? Vem cá, não vou fazer o lance aqui não, viu? Vamos ficar aqui. Ele tirava, descalçava o sapato e dava para o outro. Ou seja, aonde pisar a planta do vosso pé, tome posse. Era isso que significava. Ou seja, dito isso, ele deu legalidade para Boaz tomar posse da terra de Elimeleque e casar com Ruth. Que história interessante, né? Uma história tão no meio de um período tenebroso de Israel, mas Deus sempre tem umas luzinhas acesas, né? Eu posso dizer, uns remanescentes. O período era de treva, mas Deus sempre conta com os remanescentes. Glória a Deus. Enfim, qual é a conclusão dessa história? Você sabe? Glória a Deus. Vamos para o capítulo 4, sem perca de tempo. A partir do capítulo 4 nós vamos ler, veja aí o versículo 13. Casou, certo? Legalmente, sem transgredir, dentro da legalidade. Aí o que acontece é que eles, ela teve intimidade com ele, e ela concebeu e deu à luz um filho, e este filho, quem é ele? Você sabe? Muito bom. Obed. Quem foi Obed? Avô foi? Foi o pai de Jessé, e Jessé, pai de Davi. Amém? Ele foi pai de Jessé, e Jessé, pai de Davi. E o que essa história tem a ver com a gente? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 em diante, irmãos. Primeira de Pedro, só para a gente concluir. Não sei se vocês vão compreender aqui. Porque esse Boaz, ele é um tipo de Cristo. Por que ele é um tipo de Cristo? Por quê? Porque ele se tornou o remidor daquela família. Glória a Deus. Porque ele além de ser o parente remidor, ele entrou para a genealogia de quem? De Cristo, de Davi. Glória a Deus. Então, assim como ele se casou com a mulher que não era israelita. Aí tem alguns irmãos que dizem assim: não, pastor, eu vou me casar com uma irmã lá, ela não é crente não, mas quando eu me casar com ela, ela vai se converter. Se converte? Às vezes se converte, mas é melhor você não arriscar. Tá certo? É o jugo desigual. Qual foi a passagem que eu citei? Qual foi? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, Então, Ruth, ela não era judia, então ela era gentia. Então, a igreja, ela é constituída, Deus, Cristo, Ele é o noivo, e a igreja, na pessoa de Ruth, é a noiva gentia, que se casa com Boaz. Nós estamos aguardando este encontro glorioso, e vai ser na eternidade com Deus, quando Jesus Cristo arrebatar a igreja. Então, somente os redimidos, somente os que foram comprados, somente os da família de Deus, conforme Pedro diz, 1 de Pedro 1,18. Glória a Deus. Vem comigo. Sabendo que não foi com quê? Com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que vocês fostes
resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas nós fomos redimidos com o quê? Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, irmãos. Então nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Ele nos comprou, glória a Deus. Então, que nesta noite nós possamos permanecer aos pés do nosso Boaz espiritual, que é Cristo. Eu preguei até na semana passada que Maria estava aos pés de Cristo. Exatamente, é lá nos pés de Cristo que nós encontramos graça, glória a Deus, que nós esperamos no Senhor, que nós não vamos tomar posse de algo que não é nosso ainda. Deus vai dar, mas não é nosso. Eu peguei uma referência aqui que eu achei interessante sobre o processo. Essa palavra do processo, aguardando o processo, é um tópico da revista, mas dá uma mensagem. Por exemplo, aguardando o processo, Provérbios 20 e 21, ele fala que quando você toma a herança antes do tempo, ao invés de ser bênção, vai ser coisa ruim para você. Cadê o rapidez aí? Provérbios capítulo 20 e 21, glória a Deus. Lá no Salmo 27, versículo 14, espera, pois, pelo Senhor, confia no Senhor, espera nele, glória a Deus. Então a expectativa de cumprir o processo, as etapas do processo. Mas vamos lá, é isso aí, né? Agora vai, espera no Senhor, anime-se, fortaleça o seu coração, espera, pois, no Senhor. Agora, Pai, para Provérbios 20 e 21, irmãos, para a gente concluir. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e agradecer ao nosso Deus, que Ele nos ajude nessa noite. Talvez a mensagem possa ter uma continuação do que nós pregamos, né? De que Maria escolheu a boa parte. Maria ficou aos pés do Senhor, para aprender dele, para estar sob a sua dependência. Quem lê comigo o texto? A posse Vamos lá, contar de 1, 2, 3, lê comigo. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Não tome posse antes do tempo, espere no tempo de Deus, na providência de Deus, na hora de Deus, Ele vai chegar, glória a Deus, e nós estamos aguardando nele. Nós estamos dentro do processo, o processo da santificação, e o melhor lugar para estar, o lugar mais alto para estar, qual é? Aos pés de Cristo, o nosso Boaz espiritual, o tipo de Cristo, a realidade é Cristo, glória a Deus. Boaz é só um tipo, mas a realidade é Cristo, glória a Deus. Cristo é que nós vamos ser ricamente abençoados. Quem precisa nessa noite de oração? Quem reconhece que precisa passar mais um pouco aos pés de Cristo? Eis-me aqui, Senhor. Precisamos pedir perdão pelas nossas negligências, glória a Deus, esperar o processo, glória a Deus. O processo pode ser doloroso, mas se você estiver dentro do processo, dentro da legalidade que Deus estabeleceu, tudo se cumprirá. Não antecipe nada, porque ao invés de ser bênção, vai ser ruindade para você. Mas espera no Senhor, anima o seu coração, porque o Senhor pelejará por cada um de nós. Cada dia nós temos que pedir a Ele: Senhor, eu sou pobre e necessitado, mas estende as suas mãos sobre nós, estende a sua aba sobre nós, estende a sua misericórdia sobre nós. Nós não somos merecedores, mas nós precisamos da sua graça nessa noite. Amém? Vamos orar. Quem precisa ainda mais de oração? Tem algum enfermo nessa noite? Glória a Deus. Vamos orar uns pelos outros, para que Cristo continue abençoando os seus servos. E domingo estaremos aqui, né, Ué? Cristo de Deus, Todo-Poderoso, nessa noite nós nos reconhecemos que a exemplo daquela estrangeira, daquela mulher que precisava de uma providência de Deus, o Senhor usou de benevolência através daquele homem. E assim, Senhor, como servos teus, precisamos estar constantemente aos pés do Senhor Jesus. É o lugar mais alto que cada um de nós aqui precisamos estar, para te pedir perdão, para te pedir benevolência, para te pedir, Senhor, que a tua promessa se cumpra,
que o teu propósito se realize, que as portas sejam abertas. Aleluia! Que Cristo batize com o Espírito Santo e com fogo, que Cristo, Senhor, possa trazer recreação na nossa alma, restaurar a nossa vida, assim como Noemi, que enfrentou o problema, o dilema, a angústia no coração, mas quando Deus entregou uma bênção para ela, ali foi como uma recreação, um ânimo, uma vida nova para o seu coração. Nessa noite, eu não sei quantos irmãos, Senhor, estão abatidos, querendo desistir da caminhada, mas que cada um possa permanecer aos pés de Cristo, esperando o processo de Deus, esperando na vontade de Deus, esperando no agir de Deus. E a tua palavra diz: operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá, Senhor? E eu creio nas tuas promessas. Senhor, age na vida da Esther, abençoa essa jovem Maria Eduarda, a irmã Ana, abençoa a juventude da tua casa, guarda o Odair Júnior, guarda, Senhor, esse jovem Fred, guarda os nossos jovens, guarda os irmãos da tua casa, sustenta com mão forte. Nós somos frágeis, nós somos fracos, mas o Senhor é forte, e eu creio que nós queremos estar abrigados debaixo das suas asas, e eu creio que nenhum mal, nenhuma praga chegará à nossa tenda. Que o Senhor traga cura nessa noite, cura física, cura na alma. Abençoa o irmão Islam que teve que sair, visita ali o teu servo, guarda ele, a esposa, e abençoa a tua igreja, e nos dá a cada dia perseverança, acrescenta a nossa fé, em nome do teu Filho amado, e nos dá uma noite de paz. Leva-nos em paz para nossas casas, para os nossos lares, livra-nos dos acidentes, livra-nos dos assaltos, livra-nos de todo o mal, pois é no nome do teu Filho amado, que vive e reina para sempre, que nós te pedimos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Vamos todos dizer...